A Mosca no Perfume. E hoje nós vamos falar sobre identidade. É isso aí. A Mosca no Perfume, falando de identidade. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus, o poder de Deus para a sua vida. Nessa temporada, a gente tem falado como a estultícia ela estraga o perfume, assim como uma mosca que cai no perfume estraga. E a estultícia ela destrói a sabedoria e a honra. E durante essa semana a gente veio ministrando aqui lives poderosas, né? E hoje eu quero terminar a semana numa live um pouco mais curta, falando sobre identidade segundo o modelo, baseado em Eclesiastes capítulo 10, verso 1, que diz que assim como uma mosca no perfume estraga, um pouco de estultícia, ela anula a sabedoria e a honra. Nós vimos que esse texto está conectado com a história de um homem no capítulo anterior, que sábio, porém pobre, salvou uma cidade e não foi lembrado. E estamos falando sobre a importância de adquirir riquezas, de fé e finanças, para adquirir riquezas para glorificar o nome de Deus. E quando eu falo isso, estou falando de toda sorte de riquezas. A Bíblia fala que nós fomos enriquecidos com Cristo nas regiões celestiais. Então a Bíblia fala de riquezas espirituais, riquezas emocionais e riquezas financeiras. Estamos aí nessa temporada que aborda o tema de fé e finanças dentro desse panorama de Eclesiastes, que nos leva à lona para nos mostrar de lá a visão de Deus, anulando a visão hedonista, a visão humanista e nos mostrando a visão de Deus. Bem-vindo você que está chegando aí, alô, glória a Deus, pessoal fiel durante a semana toda, pessoal querido demais, muito bom, tem sido maravilhosa a nossa semana, né? E hoje nós vamos falar sobre a mosca no perfume, identidade segundo um modelo. Hoje o mundo define a maneira pela qual você vai revelar a sua identidade através do egoísmo, através do egocentrismo e tudo que coloca o ser humano em primeiro lugar. Deus, ele nos mostra que o modelo de identidade é Jesus e nós temos que seguir este modelo. Há estudos até que comprovam que a palavra identidade significa com quem você parece. E aí, com quem você tem parecido? A sabedoria do homem que salvou a cidade, mas não usou-a para enriquecer e assim influenciar, fazer amigos e estabelecer algo maior, era uma sabedoria humana. Agora, a sabedoria divina é o que revela a nossa identidade, porque ela é o modelo. Eu quero ler para você o texto de Provérbios, capítulo de número 8. Amém? Pai, fala conosco agora através dessa live. Ministra aos nossos corações de maneira poderosa, de maneira pessoal, de maneira intransferível, em nome de Jesus. Amém? Você não é modelo para você mesmo. Uma igreja não é modelo para outra igreja. Jesus é o modelo para nós e para a sua igreja. Provérbios 8 é a revelação de que a sabedoria que estava com Deus desde o início é Jesus. Olha só. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada das portas está gritando. Ó vós, homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade.
São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. A sabedoria, olha que sabedoria é essa, diferente da sabedoria daquele homem sábio mais pobre. Essa sabedoria diz que ele é mais excelente que qualquer riqueza. Por quê? Porque ele é o criador, o detentor e o doador de toda a riqueza. Ele diz: habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Uau! Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo. A mão esquerda de Deus tem riquezas e honra. Assim como os bens duráveis e a justiça. Uau, estende a tua mão esquerda para nós hoje, Senhor. Melhor é o meu fruto do que o ouro e do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Olha aqui o objetivo dessa sabedoria. Aí ele revela quem ele é. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. O que a Bíblia fala? Que Jesus foi ungido com um óleo mais excelente do que os anjos. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Uau! Verso 35 diz: porque quem me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Olha que coisa tremenda. Provérbios 6 nos revela a verdadeira sabedoria, que é melhor do que ouro e riquezas, e que nos enriquece, que nos abençoa poderosamente. A identidade segundo o modelo é com quem nós vamos parecer. E nós devemos parecer com Jesus, a imagem do Deus invisível, o modelo ideal para nós, o segundo Adão. Ele é o nosso referencial e ele é o nosso modelo. Quando a gente entende que dele vem toda a sorte de riquezas, que na sua mão esquerda se encontram riquezas e honra, nessa balança equilibrada, chamada Shalom, nós entendemos verdadeiramente como essa sabedoria, que é Jesus, é maravilhosa, e a sua bênção não acrescenta dores, e nos transforma. Nós vemos aqui no Antigo Testamento o Senhor literalmente mandando Moisés juntar pessoas, os homens, dentre o povo de Israel, os quais Deus tinha colocado no coração deles a habilidade de trabalhar em diversas áreas, e dentre eles perfumistas, certo? Então ele vai ordenando Moisés a tomar especiarias
aromáticas, estoraque, onixa, gálbano e especiarias e um incenso puro de peso igual traz a receita para fazer incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro, santo, para fazer o óleo da unção. E isso aqui tudo aponta para nós. Cada detalhe aqui aponta para áreas da nossa vida, para processos da nossa vida, pois a Bíblia nos chama de perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo, feito de maneira inigualável. Só que o que acontece? Se cai uma mosca, esse perfume é estragado. E o Denis, meu amigo Denis, lá do Rio Grande do Sul, grande abraço para você, Denis. Numa das questões aí que eu botei para o pessoal, várias pessoas responderam e ele também respondeu. Ele falou, quando eu falei assim, o que é falar de mosca? Ele falou, não, mosca deve falar de pecado, de lixo. E eu fiquei orando, pensando naquilo, e Deus me trouxe uma frase. Deus me disse o seguinte, tanto lixo quanto perfume atraem as moscas. Olha que impressionante. Tanto o pecado na nossa vida, tanto o lixo da alma vai atrair a insensatez, a loucura, os demônios. Mas o perfume também atrai. Uma vida santificada, purificada na presença de Deus vai incomodar o inferno e o inferno vai se levantar. Por isso, o que o perfumista tinha que fazer? Ele tinha que tampar o perfume, tinha que proteger o perfume para que não entrasse a mosca. Como que nós nos protegemos? De um lado, nós nos protegemos limpando a nossa vida de todo o lixo da alma. E por outro lado, como que nós tampamos esse perfume, que nós protegemos esse perfume? Através do fogo. Porque se lixo e perfume atraem a mosca, o fogo não. Você não vê uma mosca se aproximar de uma churrasqueira queimando. Você não vê uma mosca pousar em uma boca de fogão, um fogareiro quente. E aí, não basta você ter uma vida santificada e ser o bom perfume de Cristo. Você tem que estar queimando, ardendo. O fogo do Espírito Santo. A chama do Espírito tem que estar ardendo. E aí, nesse processo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ingressar num processo de restauração de vida espiritual e de posicionamento de vida espiritual. Amém? Lixo e perfume atraem mosca, mas o fogo não. Nesse processo de restauração, me vem à mente o texto lá de Neemias, capítulo 3, tá? Que vai falando como várias pessoas ingressaram no processo de restauração dos muros e das portas de Jerusalém sob a liderança de um ex-copeiro do rei que se tornou governador de Jerusalém. E dentre essas pessoas nós vemos que dois maiorais se levantaram para restaurar a cidade. Um era um homem rico, né? Nós vemos aqui que um deles se chamava Refaim, que é sinônimo de Refa, que quer dizer riquezas. Filho de Ur, que significa esplendor. Ele era maioral da metade de Jerusalém. E a outra metade, quem foi responsável pela restauração foi um homem chamado Salum, que significa retribuição, cujas filhas, né, eles eram envolvidos com... as filhas se chamavam filho de Aloés. Queridos, aqui. Salum significa o maioral da outra metade, ele e as suas filhas. E ele era filho de um homem chamado Aloés. E Aloés é o nome de uma planta que fornece óleo aromático e efeito purgativo.
Então olha que coisa tremenda, consiste na fragrância, as suas qualidades, né? E ela tem esse poder curativo. Nicodemos, ele foi embalsamar o corpo de Cristo com uma espécie de perfume feito de aloés. Aqui aponta diretamente para o processo de restauração da nossa identidade, unindo riquezas e valores, riquezas e identidade. Quem restaurou metade foi um homem cujo nome significa riquezas, e a outra metade, um outro, que significa retribuição, filho de alguém chamado Aloé. E aqui isso nos mostra claramente que nós devemos usar os nossos recursos em prol de um propósito. Resgate da identidade de Cristo na nossa vida. E essa semana eu falei que a sua oferta, ela tem uma voz que fala no tempo que você está vivendo agora. Para quê? Unindo com a live de hoje, para ressaltar e restaurar a identidade segundo o modelo de Cristo. Quando você se aproxima de Deus e fala, Senhor, eu te entrego ações não condizentes com a minha nova natureza. Eu oferto aqui, Senhor, não só a minha capacidade, mas também os meus recursos, de maneira que esses recursos não só te honrem, mas manifestem, ó Deus, o teu reino em mim. Por quê, queridos? Porque quando nós ofertamos, nós entregamos algo e Deus nos devolve outra coisa. Como a pastora Glaucia fala, o altar não deve a ninguém, o altar devolve. E ele devolve exponencialmente, multiplicado. Porque ninguém entra na presença de um rei sem nada para oferecer. Mas ninguém sai da presença deste rei mais pobre ou menor do que entrou. Sempre sai mais profundamente abençoado. E na mão de Jesus, a mão esquerda de Jesus, existe riquezas e honra. Porque essas coisas caminham juntas. Quando existe a estultícia, ela anula a honra. E muitas vezes a estultícia é você não se colocar na posição a qual o Senhor te elegeu. A posição de filho, a posição de rei e sacerdote. Tudo no inferno e nos demônios se levanta para te tirar dessa posição. Agora nós temos um modelo. Cada vez que nos apresentamos a Ele e nos esvaziamos, nós pedimos que Ele nos encha. Cada vez que ofertamos e esvaziamos literalmente nosso caixa, nós abrimos o nosso caixa para que Ele o preencha, o complete com as suas riquezas. A mão, quando se abre para ofertar, ela continua aberta para receber. É isso que eu quero transmitir para você nessa sexta-feira, de maneira rápida, uma live menor. Hoje eu estou aqui repleto de atividades para um final de semana muito cheio. Mas eu não podia deixar de passar aqui e ministrar essa palavra na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Eu vou salvar essa live, esse café expresso com AP hoje. Você vai lá, curte, comenta e compartilha. Um excelente final de semana para você. Aproveita o teu sábado, descansa com a tua família, divirta-se. Um bom domingo repleto da glória de Deus. Amém? Clica no link da bio, vem para o grupo do Telegram, conheça meus e-books, invista no reino de Deus, semeie na vida dos teus líderes. A Bíblia fala que o líder que prega o Evangelho, que vive do Evangelho, que ele seja duplamente honrado. Amém? Faça isso. Já acabou, Lu. Hoje está rapidinho, hoje foi só um expressinho com AP, viu? Glória a Deus. Então, semeia a tua oferta, tá aí. Tá aqui também o meu e-mail, se você deseja fazer isso no nosso ministério também. Se não faz no teu ministério local, investe no reino
Invista em pessoas que estão dedicando a vida para o reino. Tá aqui, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, meu pix, tá bom? Beijo no coração para vocês. Que a graça e a paz do Senhor resplandeça. Shalom, que nada se perca, que nada se quebre e que tudo se cumpra como foi originalmente